Síndrome do intestino irritável. Como dizem meus bons amigos mineiros, o trem chato. A síndrome do intestino irritável, ela traz ali uma série de sintomas que vão roubando, vão minando a sua qualidade de vida. E no vídeo de hoje, eu separei uma série de perguntas aqui para estar respondendo a vocês, para de uma vez por todas esclarecermos essas dúvidas. E eu vou fazer outros vídeos com perguntas e respostas sobre a síndrome, então você deixa aí nos comentários, ok, a sua dúvida, para que a gente possa estar ali também planejando já o próximo vídeo, tá legal? Mas no vídeo de hoje eu separei perguntas sobre o que é a síndrome, sintomas, diagnóstico, existem exames para diagnosticar a síndrome, então hoje nós vamos abordar esses temas. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Benevenuto e diariamente eu atendo dezenas de pacientes com a síndrome. Com certeza eu já atendi casos iguaizinhos ao seu, ok? Dá uma olhada aqui, depois nos relatos dos meus pacientes, tá legal? Que você vai ver ali, né, casos que se assemelham ao seu. Literalmente, já atendi milhares de pacientes com a síndrome do intestino irritável. Mas, vindo aqui para o vídeo, tá legal? Uma pergunta que surgiu, ok? Que não surge com muita frequência, mas eu achei importante responder é: doutor, eu tenho todos os sintomas da síndrome, mas me falaram que a síndrome não é uma doença. A síndrome é ou não é uma doença? Não. Por definição, ok? Em relação às questões de saúde, a síndrome não é uma doença. Você tem essa terminologia, esse termo doença e o termo síndrome, tá legal? Então você tem ali pressão alta, é uma doença. Você tem diabetes, é uma doença. E por que que a síndrome não é uma doença? Resumidamente, para ficar de uma maneira simples, tá legal? Tem muita relação com a causa. Quando é uma doença, você conhece a causa, você tem certeza da causa. A síndrome, ou a causa ela é desconhecida, ou você tem múltiplos fatores que podem levar àqueles sintomas, tá legal? Então, a causa conhecida, doença. A causa desconhecida ou ali indeterminada, N variáveis, podendo levar àqueles sintomas, nós damos o nome de síndrome, ok? Respondida essa pergunta, então, a próxima pergunta que eu separei aqui é: existe exame para diagnosticar a síndrome? E a resposta é não. Não há exame para diagnosticar a síndrome. E aí você deve estar se questionando, né? Mas, doutor, o meu gastro, né, o meu proctologista, ele pediu exames, por exemplo, colonoscopia. Então, para que ele pediu esse exame? Para ali, ele provavelmente estava desconfiado, ok, que você pudesse ter um outro problema, como uma colite, por exemplo. Então, ele vai pedir esses outros exames para descartar essas outras doenças. Então, apesar de não existir um exame específico para a síndrome, é comum os médicos pedirem outros exames para descartarem outros problemas. Geralmente, quando esses exames não dão nada, tá legal? E os sintomas permanecem, sintomas esses que nós vamos falar já já, né, que caracterizam a síndrome, aí por fim os colegas chegam à conclusão que é a síndrome do intestino irritável. Tá legal? Mas isso para a gente é um problema. Por quê? Porque como não há exames para diagnosticar a síndrome, vocês às vezes ficam literalmente décadas, ok? Sem saber o que tem. Tá legal? Porque faz um exame e não é nada, aí demora, faz outro exame e não dá nada, tá legal? Mas os sintomas continuam ali, o colega também não fecha ali o diagnóstico e vocês ficam ali sofrendo com esses sintomas. E a síndrome, ela é cruel, como eu digo, tá legal? E você já deve ter vivido ou está vivendo essa situação. A síndrome, você começa com sintomas leves, tá legal? Mas como você nem sabe o que tem, nem sabe o que tem que fazer, tá legal? E mesmo sabendo que é a síndrome, tá legal? As orientações de fato não ajudam muito, ok? E consequentemente esse quadro ele vai agravando. Então aqueles sintomas que apareciam de vez em quando, que eram leves, que não incomodavam tanto, que você tomava um remedinho e melhorava,
que você ficava quietinho ali na alimentação e melhorava, agora você faz a mesma coisa, você toma os remédios e não resolve. Você faz uma dieta um pouquinho melhor e também não resolve. Então a síndrome ela vai escalando, ela vai agravando com o tempo, ok? Mas, infelizmente, realmente não há exames para a síndrome. E aí você deve estar se questionando, mas doutor, se não tem exame para diagnosticar a síndrome, então como eu sei se eu tenho ou não a síndrome? Como é feito esse diagnóstico? É no chute? Não. Existem critérios para a gente definir se é ou não a síndrome, tá bom? Então, na verdade, esse diagnóstico ele vai ser feito pela história clínica do paciente e pelos sintomas, ok? Então, pelos sintomas e pela história clínica, consegue-se definir se é ou não é a síndrome, independente do exame, tá ok? Vamos lá para esses critérios, então. Bom, para ser síndrome, o primeiro critério, tá legal, que tem que, de fato, estar presente é dor abdominal. Uma cólica, uma dor leve, uma dor mais intensa. Então, não precisa ser uma dor intensa, pode ser uma dor leve. Mas essa dor, ela não tem que estar presente aí todos os dias. Até pode estar, mas o que a literatura coloca é que tem que estar, pelo menos, no mínimo, uma vez em 7 dias. Então, se você teve a presença da dor, da cólica abdominal, ok? Um dia em 7 dias, em uma semana, tá legal? Então, né, você tem ali esse critério da dor que pode, de fato, estar associado à síndrome. Mas, para ser síndrome, é somente a presença dessa dor? Não. Essa dor, ok, associada aos outros sintomas que eu vou lhe falar agora, tem que estar presente aí nos últimos 3 meses, pelo menos, tá legal? Bom, então, além da dor, no mínimo, uma vez por semana, que pode até ser diária, tá legal? Ela pode ser intermitente, ela pode vir, sumir, voltar, ou pode ficar ali direto. Eu tenho pacientes aqui que, na verdade, sofrem com a síndrome, né, a dor, todos os dias, 24 horas por dia, tá legal? Mas, além da dor, você tem que ter mais 2 desses 3 próximos critérios que eu vou lhe falar. Então, além da dor, 2 dos próximos 3 critérios. E um dos próximos critérios é: a dor abdominal está ou não associado à evacuação? Então, essa dor, quando eu evacuo, melhora, alivia ou piora? Ou vai chegando perto da evacuação? Essa dor agrava, ela intensifica? Quando eu vou evacuar, há um incômodo? Então, a dor está associada ao processo de evacuação? Esse é um outro critério. Próximo critério, frequência da evacuação. Você é ao banheiro uma vez ao dia, todo dia. E agora você está indo 1 ou 2 vezes na semana. Então você mudou a frequência. Do outro lado, intestino solto. Você ia 1 vez por dia ao banheiro. Agora evacuar. Agora você está indo 4, 5 vezes ao dia ao banheiro. Mudou a frequência da evacuação. Terceiro critério, consistência das fezes, do bolo fecal. Você ia ao banheiro, fezes normais, tá legal? Agora você vai evacuar fezes duras, secas, ok? Alterou a consistência. Ou para o lado do intestino mais solto. Agora era normal. Agora você vai evacuar fezes aquosas, moles, que desmancham, pastosa, tá legal? Então, se tem a dor associada a esse processo da evacuação, alteração na frequência ou na consistência do bolo fecal, a dor junto com 2, pelo menos, ou 3 desses outros critérios, ao que tudo indica, se você apresenta esse quadro, sim, você tem a síndrome do intestino irritável, principalmente, né, já que foram feitos outros exames e excluíram ali outras hipóteses, tá bom? Doutor, e a disbiose? Ok? Entenda o seguinte, a disbiose é uma alteração da flora intestinal. Então, quem tem disbiose não necessariamente está tendo a síndrome. Mas quem tem a síndrome, com certeza, já teve a sua microbiota, a sua flora intestinal alterada, tá bom? Uma outra pergunta. Doutor, alterou a frequência da ida ao banheiro, ok? A consistência alterou, eu estou com muitos gases,
tá legal? O abdômen incha, mas eu não tenho a dor. Então não é síndrome, porque para ser síndrome tem que ter essa dor. Essa dor pode ser leve, ela pode vir uma vez só na semana, mas tem que ter a presença da dor. Mas e aí? Tá descartada a síndrome? Não necessariamente, por quê? Bom, é uma construção, ok? Você não tem a síndrome do intestino irritável da noite para o dia, tá legal? É algo que vai acontecendo, vai sendo construído ali esse cenário, tá legal? Então, se não tem a dor, de fato, você ainda não tem a síndrome, mas você pode estar caminhando para lá. Então, os exames não deram nada e você tem esse intestino com a frequência alterada, a consistência ali alterada, ok? Você está com gases, distensão abdominal, só falta a dor. Então, é bem provável, tá legal, que daqui a pouco essa cólica, essa dor comece a aparecer. E você, é claro, não deve esperar isso acontecer, você deve começar a se tratar logo. Outra pergunta. Doutor, mas a síndrome se resume só a esses sintomas? Não, ok? É muito comum na síndrome você também ter outros sintomas. Aqueles que eu falei, aqueles critérios que eu falei, são aqueles que definem a síndrome. Agora, associado àqueles, complementares àqueles, você também pode ter dificuldade de evacuar, você pode ter também percepção, sensação de evacuação incompleta, você pode ter muitos gases, você pode ter inchaço abdominal. Algumas pacientes, né, nesse caso, chegam a relatar que parecem que estão grávidas, ok? De 4, 5 meses. Olha o quanto que esse abdômen chega a distender, a inchar. Ela já engravidou alguma vez e fez essa comparação com uma gravidez de 4, 5 meses. Então pode inchar bastante, tá ok? Mas sim, você pode apresentar muco nas fezes, então aqueles outros critérios iniciais podem estar associados a esses outros sintomas. E é muito comum que esses outros sintomas estejam ali também presentes, ok? Bom, e agora? Agora que você de fato entendeu o que é a síndrome, você sabe o que é a síndrome, chegou à conclusão que está com a síndrome, agora você precisa se tratar, tá legal? E a medicação é importante, mas ela não vai na raiz do problema. A medicação ela vai tratar a consequência, tá legal? Então você vai ter remédio para intestino preso, para intestino solto, para diminuir os gases, você vai ter remédio para aliviar a dor, mas ela não trata o problema, tá legal? O que você come vai irritar o intestino, ok? Porque vai passar pelo esôfago, vai passar pelo estômago e vai passar pelo intestino. Ao passar por essas regiões, ela pode irritar. Então, o que você come pode te jogar na sua maior crise ou pode te ajudar a sair dessa crise e com a alimentação ajustada, você vai conseguir ali ter uma melhora da sua saúde e da sua qualidade de vida. Então, você agora tem duas escolhas. Ou você continua, né, fazendo ali o que você já faz, que é nada, ou ficar só no tratamento medicamentoso, que não vai resolver, você já viu isso, você toma ali um pouquinho o remédio, alivia, daqui a pouco, como eu já expliquei, a síndrome volta e volta pior, ok? Ou você entra em contato aqui pelo WhatsApp, né, o telefone está aqui, o QR Code está aqui, e teremos o maior prazer em me explicar como funcionaria o nosso atendimento, como funciona o nosso tratamento. Eu aguardo o seu contato, tá legal? E sei que posso lhe ajudar. Mais uma vez, segue aqui os relatos dos meus pacientes, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, não lhe custa nada, dá uma olhada lá. Eu lhe vejo no próximo vídeo ou junto com você na nossa consulta, no nosso tratamento. Até breve, aguardo o seu contato.